foram ao vivo e de forma presencial. E no site que eu já falei, fabiocesar.com.br, você pode e deve observar. Eu já tenho a meu lado a primeira convidada, inédito, exclusivo, ao vivo, a doutora Mirelle Camboim. Ela é cirurgiã plástica. Doutora, que bom a senhora no programa Saúde Master pela primeira vez de muitas. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Fábio, pelo convite. Muito bom estar aqui compartilhando, né, da minha experiência de mais de 15 anos com a cirurgia plástica no programa que ajuda a população, né, e que dá informação de verdade. Doutora, quando a gente vê aqui Mirelle com 2 L, já é forte. Quando eu vejo o sobrenome Camboim, eu procurei analisar, o sobrenome é muito constante. Ele vem de Braga, uma cidade linda em Portugal, que tem uma característica, é uma cidade muito ligada aos estudos. Por isso que a senhora é tão inteligente, doutora. Está no DNA da senhora. A senhora sabia disso, doutora? Não, não sabia dessa informação. Mas minha avó, que trouxe o meu sobrenome Camboim, é uma mulher também forte e professora universitária desde aquela época. Que coisa linda. Então tem tudo a ver. Mas, doutora, veja as ligações. Eu fui mais adiante. Entre mortos e vivos, tem mais ou menos 320 pessoas com esse sobrenome, Camboim, e no mundo inteiro mais de 100 mil. Doutora, e no Brasil cerca de 25 mil. Doutora, que bacana. Olha aí, uma família Devem grande. ter muitos médicos por aí, médicas, né, doutora, Sim, com sim, esse temos sobrenome. alguns. Aí, doutora, a senhora nasceu também na maternidade municipal de Campina Grande? Nasci na Eupídio de Almeida. Na no Eupídio ISEA. de Almeida, Isso. que é o ISEA, é a Isso, maternidade. o famoso ISEA. Doutora, eu nasci lá também. Olha aí. Nacional. Doutora, aí no caso, a senhora, obviamente, casada também com um médico e tem filhos, né, doutora? Sim, sou casada com o Tiago Chianca, Tiago Chianca. Tem que vir aqui, viu, doutora? Está Olha aí, intimado. vamos convidar. Vamos convidar. Tenho 2 filhos. 2 11 filhos. e 9 anos. Isso. Os nomes, doutora, eu sempre gosto. Marcelo e Manuela. Marcelo e Manuela. E por que não estão aqui? Deveria ter trazido. Eu acho que eles ficaram assistindo o Em jogo, casa, em casa. assistiram o Devem jogo estar de assistindo em madrugada de vôlei. Eu acho que não, doutora? Não. Não dormem cedo, né? dormem Tem que cedo. dormir cedo. Sim. Ou seja, está aí na Taja aparecendo o nome, a doutora Mirelle Camboim, cirurgiã plástica e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutora, esse título é muito importante porque ela valida. Você, quando vai no site da sociedade, lá estão, vamos dizer assim, os cirurgiões plásticos que estão habilitados verdadeiramente para os procedimentos. Não é isso, doutora? É isso mesmo. Isso é super importante. O paciente, ao decidir fazer uma cirurgia plástica, não é? Ele tem que ir no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e colocar lá o nome do cirurgião para ter a certeza de que ele faz parte da sociedade e dessa forma, ter uma cirurgia mais segura. Doutora, aí a senhora terminou o curso na Universidade Federal da Sim, Paraíba, sim. aí passou pelo Recife, passou por Campina Grande e agora está aqui na maravilhosa cidade de João Pessoa. Isso, fiz minha residência médica em São Paulo. A na residência médica. Isso, na área de cirurgia geral e de cirurgia plástica. Aí, doutora, quando a gente vai, eu faço uma análise muito profunda das redes sociais, principalmente o Instagram da senhora, a diversidade no campo da cirurgia plástica que a senhora atua como especialista é uma coisa maravilhosa. A senhora está de parabéns, doutora. Quase todo tipo de procedimento a senhora está ali envolvida de alguma forma, fazendo, quando não é atuando clinicamente, obviamente cirurgicamente, não é, doutora? Sim, faço bastante parte. Algumas cirurgias bem diversas. E hoje vamos falar com algumas dessas cirurgias. Nós devemos ter na sequência a próxima taja, que é a taja do tema.
o tema que classificamos como central e, a partir daí, flui uma conversa que já está ocorrendo. Só uma conversa bastante diferenciada, de muita utilidade pública, e foi isso que aprendemos há quase 5 anos. Salvar verdadeiramente vidas. Já está aí o tema, olha lá. Doutora Mirelle Camboim fala sobre as tendências e inovações na cirurgia plástica, onde os procedimentos são menos invasivos e a naturalidade está em alta. Doutora, naturalidade em alta e procedimentos menos invasivos. Eu acho que esse é um lema, uma tendência, uma busca, vamos dizer assim, incessante, não é, doutora? Sim. E a recuperação também, né? Hoje em dia está bem mais tranquilo do que antigamente, quando os pacientes faziam cirurgia e ficavam muito tempo parada dentro de casa. Hoje em dia o retorno é bem mais rápido, não é? E as pacientes buscam resultados mais naturais. Mas, doutor, eu estava olhando, não há como não lembrarmos, eu me lembrei muito, eu comecei a ler livros dele ontem, até de madrugada, de Ivo Pitangui. Porque, assim, Ivo Pitangui foi uma referência na cirurgia plástica para o mundo, mundial. Eu estava olhando, doutora, ele chegou a fazer... Ele morreu com 90 anos. Ele chegou a fazer quase 70 mil procedimentos na cirurgia plástica. Doutora, uma inspiração, não é, doutora? Muito, muito. Realmente foi uma referência mundial, né? Levou a cirurgia plástica brasileira para o mundo inteiro, isso nos orgulha. Estava sempre presente em todos os congressos quando era vivo e tive o prazer também de conhecê-lo. Doutora, teve o prazer de conhecê-lo. Doutora, sim. deve foto ter com sido... ele. Doutora, pelo amor de Deus, deve ter sido emocionante. Eu ontem, vendo a obra dele, lendo os livros, porque há procedimentos que ele criou e até instrumentos cirúrgicos que ele desenvolveu, não é, doutora? É uma coisa incrível, né? Exatamente isso. Várias técnicas cirúrgicas que ele idealizou e que usamos até hoje. Doutora, tem uma frase dele que eu vou fazer essa colocação para a senhora. Ele diz em um dos livros, me refiro ao grande Ivo Pitangui, os cirurgiões plásticos têm que ter cuidado com os modismos. E aí, doutora? Concordo. Concorda, doutora? Bastante, porque às vezes o que está na moda nem sempre é o que é melhor para aquele paciente, não é verdade? Então temos que tratá-lo individualmente e saber se isso dá certo para ele ou não. Ou seja, tudo tem que ter um tempo, principalmente na medicina, de aperfeiçoamento, de validações, de pesquisa, de estudo. Não é isso, doutora? Isso, temos que ser críticos, não é? Com essas coisas que estão na moda. Doutora, eu estou tão contente de entrevistar a senhora, e a senhora é belíssima, viu, doutora? Obrigada. Uma coisa extraordinária. Vamos ver a primeira tela-tema, porque o nosso programa se norteia nessa sistemática. Nós criamos um protocolo que cobre a maioria das dúvidas de todos que estão assistindo. O programa não acaba nunca, os que assistirão depois. Diz aí, doutora, esse tipo de cirurgia, que eu vou querer que a senhora pronuncie o nome, mas eu entendi que são várias cirurgias, por exemplo, no pós-parto simultânea. Seria isso, doutora? Isso, Fábio. A gente chama de Mummy Makeover. Mummy Makeover. Isso, exatamente. O nome é lindo, né, doutora? O nome é legal. Isso, é aquela paciente, Fábio, que já teve filho, já teve 1, já teve 2, já teve 3 filhos. Né, que a gente sabe que amamentou, que a barriga esticou, né, com o bebê, e que depois que ela tem os filhos, ela se olha e vê que o corpo dela mudou. Entendeu? Certo. Que não é mais como era antes. Aí, no caso, teve o bebezinho, obviamente, ocorrem mudanças no peso e isso pode ocasionar algum desconforto, por exemplo, seios e outras partes, e a partir daí ocorreria uma cirurgia diversa. Seriam até quantas cirurgias? Isso depende de uma análise, doutora? Como seria? Sim, depende da avaliação do paciente. Mas, geralmente, é aquela mama que ficou flácida porque amamentou, é aquela barriga que está com aquela pochete, como as pacientes falam, aqui embaixo.
Então, a gente geralmente faz a cirurgia plástica da mama e do abdômen. Elas resolvem essas duas cirurgias no mesmo momento. Entendi. Aí, doutora, já estão interagindo aqui, sempre chegam muitas perguntas e eu vou aqui na habilidade adquirida, filtrando, entendendo, vendo se está de acordo com o contexto. E muita gente aqui preocupado com anestesia. Eu vi no Instagram da senhora, o que é muito interessante, a senhora ressalta isto, dá todo o critério de importância para os exames antes dos procedimentos. Não é isso, doutora? Sim, os exames pré-operatórios são importantíssimos. Importantíssimos, né? Assim como a consulta pré-anestésica. Justamente. Não é? O paciente deve ir na consulta com o anestesista dele antes da cirurgia para tirar todas as dúvidas, porque a partir do momento que ele conhece, né, que ele tira as dúvidas da anestesia, diminui o medo e ele consegue sentir a segurança do procedimento. Ou seja, há todo um protocolo fundamentado para isso, o conhecimento que a senhora adquiriu e que não para, não é dinâmico, e a partir daí, com certeza, a senhora vai fazer aquela análise e verá a condição dessas cirurgias, talvez 2 ou 3 no mesmo momento. Seria, por exemplo, isso pode acontecer, não é, doutora? Pode acontecer. 2 ou 3 cirurgias no mesmo momento. Certo? E, assim, lembrando, talvez do jeito que você falou, tenha dado a ideia que essa cirurgia de mama makeover seja imediatamente após o parto. Certo. Mas não é isso. Tem um tempo. Tem um tempo. E, geralmente, após 1 ano. Pelo menos tempo, após 1 ano, né, isso, doutora? que é o tempo que aí o corpo da mulher, os hormônios, todas aquelas alterações da gravidez, né, vão voltando ao que era antes. É o tempo também que o bebê cresce e que demanda, né, começa a andar, geralmente, com 1 ano. Então, demanda um pouco menos de cuidado da mãe, para poder a mãe se recuperar da cirurgia também. A gente sempre pensa nisso, certo? Então, são cirurgias feitas geralmente 1 ano depois. E quando a mãe já termina, já decide, não vou ter mais filhos. Entendi. Quer dizer, muito interessante porque, às vezes, há o imediatismo, mas, nesse caso, não se justifica, porque o profissional ele tem que fazer toda uma análise detalhada. Doutora, eu vou ter que perguntar, porque, assim, um dos nossos lemas aqui dentro da ética é a verdade. E, nisso, o programa cresceu, graças a Deus, imensamente. Estão perguntando se a senhora atende por algum plano de saúde. Atendemos por Atende, né? alguns Pelo planos plano de saúde, ou seja, Sim. esses planos de saúde, vamos dizer, os mais conhecidos, a senhora atende. Doutora, já adiantando, onde fica a clínica da senhora? Eu atendo no térreo do Altiplex, no bairro do Altiplano. Térreo do Altiplex. Doutora, Isso. tudo é chique, né, doutora? Porque Altiplano, bacana, viu, É um doutora? bairro legal, isso. Nós temos que pensar nisso. A qualidade começa desde o ambiente, que nós vamos falar daqui a pouco, quando eu avisar de quem estará aqui no segundo bloco. É daqui a instantes. Portanto, o primeiro tema que vocês estão vendo aí na tela, todas as imagens foram e são geradas pela inteligência artificial. Somos o primeiro programa também, talvez no mundo, eu estou investigando aí, mas que usamos a inteligência artificial antes, durante e após o programa. Vamos ver a próxima tela que aparecerá, já está aí. Doutora, plástica de mama, creio que muito necessária, dependendo da situação, e muito buscada. Seria isso, doutora? Sim, muito procurada, cirurgias plásticas de mama. Aí, doutora, as próteses, como é que se encontra hoje a nível da tecnologia, dos materiais, que é uma coisa que tem, vamos dizer, crescido enormemente, as pesquisas nesse sentido. Também existem casos em que as pessoas querem tirar a prótese ou diminuir. A senhora se depara muito com essas situações? Sim, sempre aparece no consultório alguma dessa situação. Mas eu preciso dizer assim que as próteses de mama, de silicone, elas são altamente seguras, tá? Tem vários estudos científicos relacionados a elas. Quando bem indicadas, né? Então, assim, é tranquilo essa cirurgia. Alguns pacientes têm medo, mas é uma cirurgia segura. Não relacionada a câncer de mama.
Na verdade, exige Não muito essa relacionada. dúvida. Às vezes ainda tem paciente que acha que a prótese pode atrapalhar nos exames de controle e de rastreamento de câncer de mama. Né? Ou E a gente seja, sabe que não. Você pode ter sua prótese de mama e você vai fazer seu ultrassom de mama normal, você vai fazer a sua mamografia normalmente. normalmente, ou seja, vale aí o alerta até para os exames básicos de prevenção, que é o grande lema, né, doutor? Eu tenho certeza que todos os médicos hoje, eles têm batido muito na tecla da prevenção, né? Porque a prevenção, ela evita vários e vários outros fatores e outras patologias, não é, doutora? Sim, sim. E nessas cirurgias de plástica de mama, nós fazemos vários tipos. Tem aquela paciente que tem a mama pequena, que só precisa de uma prótese, né? Tem aquela outra paciente que tem a mama caída, que ela precisa suspender, e se a mama for pequena, ela precisa colocar uma prótese. E tem também aquele outro lado da história, que são aquelas pacientes que têm a mama muito grande, né? Muito pesada, não conseguem encontrar roupa, o sutiã marca aqui no ombro, e aí elas precisam só diminuir o tamanho da mama. Ô, doutora, as pessoas, eu creio que é relativo, estão perguntando aqui o tempo para trocar essas próteses. Eu creio que dependa do material, da sistemática, mas existe um tempo básico, pelo menos para se fazer uma análise da possibilidade de uma troca das próteses? Sim, as próteses elas não são vitalícias. Elas precisam ser vistas anualmente por esses exames que a gente acabou de falar. E, geralmente, a gente pensa numa troca em torno de 10 anos. Mas tem pacientes que ficaram 14 anos com prótese, tem pacientes que ficaram 20 anos com prótese. Entendeu? Desde que os exames estejam normais, a paciente esteja praticamente satisfeita com o resultado, ela pode continuar com essa prótese por mais tempo. Hoje estamos ao vivo, programa Saúde Master, edição inédita com a cirurgiã plástica, a doutora Mirelle Camboim, que está dando um verdadeiro show. Doutora, a senhora sabe dançar forró? Sei de forró. Sabe, doutora, Como começou boa o maior nordestina. São João do mundo, né, doutora? Isso, Daqui a isso. pouco estou indo para Campina Grande. Hoje à noite estarei no Parque do Povo, só com uma diferença. Além da esposa, a produtora Verônica Amorim, eu vou estar com meu pai, que deve estar nos observando, Heraldo César, que criou o maior São João do mundo há 41 anos. Portanto, estamos lá pronto para fotos e papai também dá autógrafo também, está inteiro com 95 anos. Ele não gosta que eu diga a idade, mas eu tive que falar porque está muito bem, faz parte da história. E há 41 anos temos uma festa cada vez maior. Eu quero aqui já parabenizar toda a organização, prefeitura, governo do estado, todos que se empenharam. E a gente nota que houve a expansão daquele outro lado. Eu fui da época ainda que eu ia para aquela fonte, que agora foi ativada. Só que foi ativada de um modo ainda mais lindo, que estaremos presentes hoje à noite. Fica a música tocando e a água dançando. Que coisa Eu vi, linda. no Né? açude novo, né? O açude novo, né, Muito doutora? bonita a imagem. Doutora, a senhora vai lá quando? No São Em João? breve ainda. Em breve, portanto, a doutora, lógico, na atuação dela, clínica e cirúrgica, em breve também estará na maravilhosa cidade de Campina Grande, agora com o seu evento que tornou-se o maior do mundo, a maior festa regional do planeta, o maior São João do mundo. Portanto, de parabéns toda a cidade de Campina Grande. E hoje a gente pode dizer que a festa cresceu imensamente em todas as cidades, né? Em todo o Nordeste, mas é aquela história que eu sempre disse há 41 anos, né? Vendo lá junto com o papai o projeto e tudo mais. Caruaru é o maior do Brasil. Campina Grande é o maior do mundo. Não é isso, doutora? Concordo. A gente tem que frisar e tem que falar a verdade. Nós estamos ao vivo, é o primeiro bloco. Vamos ver a próxima tela-tema que aparecerá nessa interação tão maravilhosa aqui com a doutora Mirelle. Doutora, plástica no abdômen. Eu vou precisar, talvez, fazer. Como eu tinha comentado, há cerca de 5 anos eu me submeti a uma cirurgia bariátrica,
com o famoso, renomado e amigo, que já esteve aqui, doutor Eduardo Pachu e toda a sua equipe, doutor Leandro Nóbrega, doutor Edgar Tagino, ou seja, uma equipe grandiosa e maravilhosa. Doutora, sempre ficam alguns excessos, e eu sei que a senhora atua de uma forma maravilhosa nesse procedimento, não é isso, doutora? Sim, essa é a indicação certa da abdominoplastia, esse excesso de pele e flacidez no abdômen. Ou seja, as pessoas que fizeram bariátrica caem naquele critério também que a senhora vai dizer, depois de um certo tempo, podem, caso haja necessidade médica, fazer uma cirurgia, creio que reparadora seria nesse caso? Sim, cirurgia reparadora. E o tempo, doutora, depois da bariátrica que já poderia ocorrer essa cirurgia? O ideal é em torno de 1 ano depois da bariátrica. Pelo menos 1 ano, que aí você já tem as estruturas ali mais ou menos acomodadas para serem analisadas e a partir daí se submete ao procedimento. Cada vez menos invasivo, doutora, como é que está a evolução aí? Sim, cada vez menos invasivo, com a recuperação mais rápida também. Doutora, as pessoas têm tanto medo, é tudo anestesia geral, tem que ser, né, doutora? Não. Nesse caso, pode ser local? A anestesia peridural, geralmente, aquela que dá nas costas, parecida com a raquianestesia. A pessoa está acordada, no caso? Não. Não, está sedada, vamos dizer assim. Isso. A anestesia, quando o paciente chega no centro cirúrgico, o anestesista já dá sedação. E aí, a partir desse momento, o paciente já não lembra muito do que vai acontecer. E aí, ela faz anestesia nas costas, que chama peridural, e aí a área a ser operada dormente, não vai sentir, e aí a gente faz a cirurgia. Mas, doutora, que interessante, ou seja, os procedimentos de segurança, eu venho notando, eles têm se aprimorado muito. Ou seja, eu me lembro que há muitos anos atrás, quando a gente falava cirurgia bariátrica, dava até medo, né? A pessoa dizia tal, tem médico que diz, olha, é mais tranquilo do que você fazer uma vesícula, né? Dizem, lógico, é uma analogia, uma brincadeira, mas de qualquer maneira, doutora, os procedimentos estão se tornando bastante seguros, né, doutora? Sim, evoluir bastante, se tornando mais seguro. Aí, doutora, quando a gente analisa o corpo, a concepção perfeita de Deus, nós temos sempre pessoas que estão um pouco insatisfeitas, né? O olhar que está um pouco caído. Doutora, o meu olhar está caindo, doutora. E aí a senhora faz essa cirurgia, não é, doutora? Sim, alguns pacientes, né, ao longo do tempo, geralmente em torno de 50 anos, começa a ter esse excesso de pele na pálpebra. Incomoda o paciente, dá um olhar triste, cansado, né? Às vezes o paciente acorda, se olha no espelho, mas mesmo assim ele ainda está se achando um pouco cansado e triste. É esse excesso de pele, né, acima, nas pálpebras superiores. E às vezes até com a idade é natural que isso ocorra, não é, doutora? Aí, doutora, esse procedimento, ele tem que se realizar no centro cirúrgico ou ele já pode ser feito a nível do consultório em si? Fábio, eu não realizo procedimentos cirúrgicos no consultório. Certo, tá? certo. Eu não acho tão seguro, é algo pessoal meu. Todas as minhas cirurgias, por menores que sejam, são em ambiente de centro cirúrgico por uma questão de segurança. Caso aconteça alguma intercorrência, né, é bem mais fácil da gente controlar. Nós temos aqui no programa Saúde Master, ou contamos também com patrocinadores de extrema qualidade. E eu vou falar de um deles no momento que está crescendo, graças a Deus, de uma forma incrível. Eu me refiro a Acuidar, cuidadores especializados. Deve aparecer a logo, inclusive essa logo é até nova. Eles criaram as franquias Acuidar, está aí a logo, e as franquias Acuidar, o sucesso é grandioso, ganharam o Brasil. Eu costumo de ir fazendo a contagem. Atenção no que eu vou dizer. A Acuidar, que aparece aí, cuidadores especializados, já tem hoje no Brasil mais de 180 unidades. Veja que coisa linda. Começou aqui em João Pessoa, deve aparecer na sequência, está aí, os fundadores, o geriatra, o doutor Vitor Hugo,
e a sua esposa, a fisioterapeuta, a doutora Jéssica Ramalho, e eles idealizaram, formataram a Cuidar. Em João Pessoa começou, ainda está lá, com Alice Santana à frente da A Cuidar João Pessoa, aqui no Pátio Shopping Altiplano, e as franquias foram ganhando o Brasil. E hoje estão em 180 locais. Notem nas imagens belíssimas que o conceito da A Cuidar é multidisciplinar. Vale cuidados para recém-nascidos, idosos, adolescentes, pós-operatório. E uma coisa interessante, isso pode se dar no ambiente domiciliar ou hospitalar. Portanto, é com muito orgulho que eu digo, com muito orgulho, porque quando começaram a anunciar aqui no Saúde Marte, só tinha uma unidade. E as franquias vieram. E hoje são mais de 180. E ganharam pela segunda vez, a melhor e a maior franquia de cuidadores especializados. Atenção, não é mais do Brasil, não. Da América Latina. Portanto, a Cuidar patrocina o programa Saúde Master da TV Master. O meu grande abraço a todos que fazem parte da Cuidar. É uma família hoje gigante, salvando vidas por todo o Brasil. E quando chegarem as primeiras unidades da Cuidar fora do país, as internacionais, você já sabe quem será o primeiro a falar. Está aqui, Fábio César. Será o primeiro a dizer quando vierem as franquias internacionais. Parabéns à Cuidar. Estamos ainda no primeiro bloco, aqui é ao vivo, uma presença ilustre pela primeira vez da doutora Mirelle Camboim, que está dando um verdadeiro show. Doutora, quando a senhora fala em naturalidade, a gente nota também a simplicidade nas palavras da senhora, a leveza, e isso traduz segurança. Portanto, eu estaria e estou muito seguro se tiver que fazer a minha cirurgia reparadora com a senhora. Olha doutora, aí. Segunda-feira abre que horas o consultório? Aí, vamos lá. Diga aí, doutora. 1h da tarde. 1h da tarde, vamos programar, porque, doutora, é algo maravilhoso. Daqui a pouco a doutora vai dizer o Instagram e as pessoas ficarão muito à vontade para entrar em contato. Eu gosto sempre de ressaltar, doutora, que há toda uma equipe por trás quando a gente faz sucesso, além do conhecimento, da dedicação, do investimento. E nós temos a presença, eu queria que a senhora citasse aqui, que está fazendo a cobertura também, é da parte de marketing e comunicação da senhora. Como é o nome dela? Maria Luísa Diniz. Maria Luísa Diniz. Ela que cuida do meu Instagram. Ela cuida, por bastante, isso que é sensacional. De parabéns, está aqui documentando está aqui, tudo isso. Para o mundo. Mas, doutora, é tão interessante, e nós vamos falar disso daqui a pouco, quando eu anunciar o segundo bloco. Essa assessoria hoje, ela é vital, eu posso dizer. Por quê? A senhora e os grandes médicos, eles têm uma atividade, vamos dizer, muito intensa, não é, doutora? Quando não estão clinicando, estão operando. Aí, por isso, esse suporte, essa estrutura, ela contribui para que tudo funcione adequadamente. Está dentro do processo, não é, doutora? Sim, concordo. Tem toda uma retaguarda por trás, né? E vai ser super legal a entrevista também com Priscila, né? Dantas, que vai ajudar. Daqui né? a Vai dar pouco, dicas exatamente sobre isso. A Priscila Dantas, que já está aqui no estúdio ao vivo, nós vamos falar sobre um tema sensacional que é de interesse não só da classe médico-hospitalar, mas também do paciente que ali está. O atendimento médico, o primeiro atendimento, a administração
administração dessas clínicas, o ambiente de recepção. Às vezes a gente é tão mal atendido, não é verdade? Mas tem a Priscila Dantas, que daqui a pouco vai conversar comigo e será outra conversa maravilhosa. Vamos ver a próxima tela-tema. Aparecerá, estamos ao vivo, agradecendo, vocês estão com certeza no melhor programa de saúde da TV brasileira. Doutora, a senhora também executa com muita propriedade as cirurgias íntimas. E aí, doutora, cada vez mais buscadas, qual seria essa cirurgia mais procurada no momento? Sim, realizamos bastante. As pacientes têm procurado recentemente cirurgia íntima feminina. Ainda é um tabu, que a gente sabe, né, Fábio? Alguns pacientes ainda têm vergonha de falar sobre isso, mas a gente vê como que elas ficam satisfeitas depois da cirurgia com o resultado. A cirurgia mais realizada ainda é a ninfoplastia, que é para diminuir o tamanho dos pequenos lábios. E lá no consultório a gente conta com uma equipe bem feminina, minha anestesista e minha instrumentadora, somos todas mulheres, o paciente se sente bem acolhida com isso e bem à vontade para realizar esse tipo de cirurgia. Ou seja, doutor, é lógico que ainda deve haver, o que é natural, um certo tabu em alguns aspectos, mas temos a informação, que é o que estamos, inclusive, fazendo agora, e esses tabus ou preconceitos, eles vão se quebrando, as pessoas vão vendo que isto é uma questão de saúde, né, doutora? Porque sim, impacta na autoestima, em todos os fatores, né, doutora? Sim. Aí, normalmente, doutora, quando procuram a senhora, são algumas curiosidades que eu já estou vendo aqui em relação à cirurgia íntima. Geralmente, a mulher, ela vai sozinha, ela vai com o companheiro, vai o casal. Digo, obviamente, para as consultas iniciais. É uma curiosidade aqui, doutora. Sim, tem alguns pacientes que vão sozinhas, mas muitos também vão com o parceiro. Aí querem, tipo, fazer uma surpresa. Também depois tem, vão dizer, né, doutora? Tem todos os aspectos, né? Tem também. Muito a paciente interessante, né? melhora muito a autoestima, entendeu? Então, ela se sente assim... há uma melhora do desempenho sexual também, entendeu? Porque a paciente está bem consigo mesma, e isso é que é importante. Doutora, eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora, assim, ela é muito ampla, mas a senhora ficará muito à vontade. Eu sei, e o público já está sabendo, que a senhora atua de forma magnífica em várias situações, na cirurgia plástica. Há aquela cirurgia que a senhora mais gosta de fazer? Existe isso, assim? Existe. Eu gosto muito da cirurgia de prótese de mama. Entendeu? De próximo, é uma cirurgia simples, é uma cirurgia de recuperação super rápida. A paciente vai embora para casa no mesmo dia. Quando chega em casa, que ela olha, ela já vê um resultado, entendeu? Mas, e ela doutora, fica bem satisfeita. Que bacana. Ou seja, as pessoas vão procurando, porque quando eu observei o Instagram da doutora, vocês vão ver, daqui a pouco ela vai citar, que a diversidade, os campos de atuação da doutora é algo maravilhoso. E, doutora, a senhora está de parabéns. Doutora, os novos cursos, os simpósios, as mentorias, as especializações, as certificações, a senhora sempre se atualizando, né? Isso Sim. tem que ser uma norma, Sim, né? Para todo profissional, né? Isso, exatamente. A gente está sempre se atualizando, sempre tem os congressos. Inclusive, esse ano, o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica vai ser aqui em João Pessoa, pela primeira vez. Vai ser em João Pessoa, vai ser em João Pessoa. Eu faço parte da diretoria, junto com o Dr. Sérgio Penazzi e o Dr. Francisco Odílio. Dr. Sérgio Penazzi já esteve aqui, sensacional. Isso, então nós somos da diretoria e nós estamos engajados mais ainda com isso, de trazer esse congresso para cá. E, com certeza, vai ser um sucesso. Aí, doutor, eu estive olhando na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Seção Paraíba, a senhora é tesoureira. Sou a tesoureira. Doutor, o cofre tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem dinheiro? Tá, doutora, vamos caprichar no congresso. Boa. Doutora, é um congresso nacional, doutora. Já tem um local, doutora? Sim, vai ser no Centro de Convenções, no final de outubro. Centro de Convenções, mas, doutora... Eu tenho certeza, o Brasil inteiro e profissionais de outros países também. Sim, temos 20 convidados palestrantes, com certeza, de nome nacional e internacional. E a senhora e um grande grupo já à frente desse evento. Que maravilhoso
somos sede, a Paraíba, né? Somos João sede Pessoa, pela primeira vez. Pela João primeira Pessoa. vez. Doutora, e a cirurgia plástica no Brasil hoje tem destaque mundial, né, doutora? Eu acho que em número de cirurgias só deve perder para os Estados Unidos. É isso mesmo, doutora? Exatamente. Você está quase um médico, Fábio. Você sabe de tudo já. Doutora, Somos o segundo lugar. As pessoas ficam dizendo muito aqui para eu fazer medicina. Fazendo cálculo, doutora, quando eu me formar com a especialização, eu vou estar com 85 anos. Doutora, será que alguém ainda vai para uma consulta comigo? Porque eu tenho pensado nessa possibilidade, doutora. Não, eu acho bom, pode, é uma boa pode, ideia. doutora. Sim, Eu tudo é estando possível. com a mente boa. É isso que importa. E, doutora, eu gosto muito da robótica. Aí já vai facilitar, já assisti 2 cirurgias com o Da Vinci, entendeu? Já estou num caminho mais ou menos aí importante, né, doutora? Com certeza. Vamos ver a próxima tela. Tem uma entrevista sensacional, exclusiva, pela primeira vez na TV mundial aqui. Uma coisa sensacional. Doutora, estão perguntando aqui se a senhora já foi ou é professora também. Que a senhora Não. se expressa muito bem. Eu gosto. Mas ajudo nas ligas de cirurgia plástica espontaneamente. Mas não estou. Espontaneamente. Né? Não estou vinculada a nenhuma instituição. Porque, doutora, hoje várias pessoas estão também seguindo para a área de mentorias, ou seja, disseminando o conhecimento, né? No caso da senhora, as cirurgias já ocupam um tempo grande. A senhora é mãe também, tem todos os afazeres, né, doutora? Isso. Já tenho vários afazeres. Já me divido entre minha vida pessoal, minha vida profissional. Que coisa bacana. Vamos ver a próxima tela-tema que aparecerá. Estamos quase no final do primeiro bloco ainda. É o primeiro bloco ao vivo do programa Saúde Master pela TV Master. Eu quero agradecer muito aos que estão agora no YouTube, em TV Master Play, e também todas as pessoas que estão assistindo pelo canal 520 da Claro, vinculada à NET, ou então o canal 20. Aparece aí na legenda um show do Ícaro, lá em cima nos controles, o Alex Neto, o Rafael, o Gil, a produção da Verônica Amorim, e aparece aí, cirurgia reparadora pós-bariátrica, que já enfatizamos e, logicamente, como é um tema tão constante, porque, doutora, nós observamos que os projetos do Estado e da Prefeitura, que inclusive lançamos aqui, como o Opera Paraíba, o Opera João Pessoa, também estão, por vezes, fazendo cirurgias bariátricas. E isso vão gerar possíveis cirurgias reparadoras. Tanto hoje, esse universo é muito grande, não é, doutora? Sim, temos bastante pacientes, né, pós-bariátrico, e há uma demanda, sim, pelo SUS também, e o pessoal está realizando também cirurgia pelo SUS. Aí, doutora, curiosidades que estão a perguntar. A pessoa que fez a bariátrica, o que é normal, vai perder uma certa quantidade de peso e muitas vezes ali vai ficar o excesso. É onde se dará, possivelmente, essa cirurgia reparadora. Doutora, mesmo assim, às vezes, a senhora ainda tem que pedir para o paciente emagrecer mais para fazer a reparadora? Estão perguntando aqui. Algumas vezes, sim, mas são poucos. Geralmente, os pacientes que, às vezes, demoram muito para fazer a reparadora, às vezes, eles acabam tendo um reganho de peso e aí a gente pede para emagrecer. Mas a maioria já vem bem seco da cirurgia bariátrica. Ô, doutora, aí a barriga, vamos citar assim, as pessoas falam muito no tanquinho, né? Fica uma coisa bem modelada, assim, ela chega a ficar uma coisa bem estruturada, consegue-se isso naquele primeiro ato cirúrgico? É mais difícil, porque mais difícil, né? O tipo de pele do paciente pós-bariátrico não é uma pele tão boa, não é uma pele tão túrgida, entende, Fábio? Então, assim, sempre tem um grau de flacidez. Entendeu? Aí, doutora, vamos supor que eu venha fazer a minha, certo? Eu estou pensando aqui no programa. O pós-cirúrgico, habitualmente, eu sei que isso é relativo, mas são quantos dias que eu poderei voltar às minhas atividades normais? Ou seja, se eu fizer
numa segunda-feira. Será que no sábado eu já vou poder estar aqui ao vivo, doutora? Não. Não, né, doutora? Não, tem que esperar um pouquinho. Em torno de 10 dias, 7 a 10 dias de recuperação. 7 a 10 dias de recuperação. Pós-abdominoplastia. Certo. Isso. Ou seja, há todo aquele cuidado e depois vem as atividades normais. Estão perguntando também, depois desses dias, a academia iria normalmente? Como se dão esses critérios? Certo. Assim, quando o paciente faz a cirurgia do abdômen, geralmente eu só libero para atividade física, né, de abdômen e de membro inferior após 2 meses. Após 2 Isso. meses, né? Mas doutor? assim, depois de um mês, o paciente já volta para esteira, o paciente já pode malhar braço, entendeu? Ele pode fazer outros tipos de atividades, mas não mexer com o abdômen e com as pernas. Muito interessante, estamos ao vivo. Vamos ver a próxima tela-tema no campo maravilhoso da cirurgia plástica. Doutora, lógico, as fotos aí geradas pela inteligência artificial, hoje a gente coloca os prompts e a partir daí eles geram. E vocês estão vendo aí, lógico, 2 faces belíssimas, cirurgias da face. Doutora, também muito buscada, né, agora nos vários setores. Agora ocorre muito das pessoas quererem parecer com outras, né, doutora? E aí há todo um detalhe, todo um direcionamento do profissional, não é isso, doutora? Sim, tem alguns pacientes que querem uma transformação maior, mas não é a maioria, não. A maioria dos pacientes estão satisfeitos e querem só um melhor, um rejuvenescimento. Entendi. Ou seja, no campo aí das faces, há vários procedimentos e as pessoas normalmente, doutora, chegam muitas vezes com a imagem ali no celular dizendo, eu quero que fique igual, sei lá, a da Anitta, dessas personalidades aí mundiais. E aí, doutora? Chega. Chega, não chega, doutora? Alguns pacientes com essa ideia. Mas a gente tenta mostrar que esse não é o caminho. Não Na é verdade, o caminho, cada né? um tem a sua personalidade, né, o seu estilo, e deveria procurar mais isso. É verdade. E está tudo no campo da naturalidade, né, doutora? Sim, essa busca, creio, da harmonia, da sincronia, não é, doutora? Sim. As pessoas são únicas, né? Sim. Nesse tema de cirurgia de face, existe a cirurgia da face mesmo, do rejuvenescimento da face, que inclusive até alguns pacientes pós-bariátricos fazem, porque perdem tanta gordura na face, né? Fica com muita flacidez de terço médio, pescoço também. Então, assim, alguns pacientes pós-bariátricos também fazem cirurgia de face, rejuvenesce bastante, geralmente faz, né, nos não bariátricos, em torno dos 50 anos. É uma melhora significativa, o paciente rejuvenesce bastante. Aí, doutora, a senhora falou uma coisa interessante. Por exemplo, eu sou um pós-bariátrico. Aí, se eu for fazer essa da pele, aí a pele, ela, lógico, vai ter todo o procedimento, vai ser retirada a pele ou Sim. é ajustada? Não, é retirada. É retirada, né? Isso, é uma cirurgia maior. É feita uma cirurgia retirada maior da pele e uma suspensão dos tecidos, né? Que a gente chama. Semana eu entrei num hospital, né, que se realizam cirurgias plásticas, foi lá no Recife, o Hospital Real Português do Recife, que vários profissionais já estiveram aqui nesse palco, inclusive grandes cirurgiões robóticos. Allá tem um setor, são vários prédios, 5.000 funcionários, 1.000 médicos, e tem o setor mais de cirurgia plástica. Doutora, tem umas cirurgias da face, a pessoa está, lógico, com toda aquela bandagem por aqui, mas, doutora, dá medo, assim, inicialmente, eu digo logo após, porque é natural, creio, fica roxo, às vezes inchado. Doutora, eu tomei tanto susto lá, mas depois tudo se acomoda, né, doutora? Mas a princípio dá susto, sim. É uma cirurgia grande, o paciente fica com edema, fica inchado, né? Fica roxo, como você falou, e a primeira semana tem que ficar em casa. Nós estamos ao vivo, uma entrevista sensacional, e olhe que isso é só o primeiro bloco do programa Saúde e Marcha. Vocês estão vendo o tema aí, a doutora com tamanha propriedade, versando aqui sobre a cirurgia plástica e as suas grandes e vertentes maravilhosas. Vamos ver a próxima tela-tema,
que aparecerá aí dentro da cirurgia plástica. Daqui a pouco, o segundo bloco, está aí, naturalidade na cirurgia plástica, que já enfatizamos, é uma busca, é um conselho, ou seja, aí fica de lado, muitas vezes, os modismos, temos que esperar as sistemáticas serem validadas e muito cuidado no âmbito também das pesquisas na internet, né, doutora? Quando a gente ressaltou Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem que ser um profissional realmente ali habilitado, porque isso não é brincadeira, estamos lidando com vidas, não é, doutora? Sim, e nesse tema de naturalidade, uma coisa que eu costumo falar muito para os pacientes é que acontece às vezes, Fábio, do paciente vir acima do peso, tentar fazer uma cirurgia plástica e quer operar rápido, como você mesmo falou, imediatamente. Então, a gente tenta falar para o paciente que é importante que o paciente tenha uma rotina, um estilo de vida, né? Como a gente sempre fala, uma dieta equilibrada, né? Uma alimentação equilibrada, que ele pratique exercício físico, entendeu? Que ele esteja bem, de saúde, consigo mesmo, para que a cirurgia plástica só realce, né, essa beleza dele, entendeu? E que não fique uma cirurgia estigmatizada, como acontecia muito antigamente. Verdade. Na verdade, que era aquele paciente que fazia abdominoplastia, que ele ficava com aquela barriga reta, mas, em compensação, os braços gordos, as coxas gordinhas, não é? E a gente olha assim na praia e já sabe que ele fez plástica. Já sabe. Então, assim, esse não é o estilo que eu busco para os meus pacientes. Então, eu acho que é super importante, entendeu? Antes da gente fazer uma cirurgia plástica, a gente está bem consigo mesmo, a gente ter uma boa alimentação, a gente tem uma prática de exercício físico. Muito importante, uns conselhos aí vitais, e essa é a intenção do programa Saúde Mais, salvar vidas. Eu vou falar de mais um patrocinador no campo da odontologia, que é o doutor Adriano Bezerra. Vocês vão ver aí, vão analisar, deve aparecer a logo do doutor, está aí, belíssima, doutor Adriano Bezerra, tanto na área que ele é um grande especialista nos implantes dentários, ele atua com excelência com a clínica aqui na cidade maravilhosa de João Pessoa. Vocês devem ver outra imagem, creio, na sequência. Eu estou passando, já avisei isso aqui, por todo um procedimento, porque a diabetes também afetou, na época, há cerca de 5 anos, a minha dentição, e haverá um momento, inclusive nesse mês, que está começando hoje, o mês de junho, que o doutor Adriano Bezerra estará aqui e em foco o meu procedimento que eu estou realizando. Então, vocês vão ver uma coisa sensacional, inclusive na prática. E vale também como um alerta para todos a nível da saúde bucal. Portanto, doutor Adriano Bezerra, um grande especialista nacional, quando falamos principalmente em implantes dentários. Vocês vão notar, deve ter um videozinho aí na sequência que vai mostrando, inclusive o próprio doutor Adriano Bezerra, ele realizando procedimentos, explicando, analisando, ou seja, vocês têm à disposição um médico sensacional, doutor Adriano Bezerra, que também patrocina aqui o programa Saúde Mais. Está aí o vídeo, já agradecendo ao Alex Neto, ao Ícaro, a todos que estão agora, a produção da Verônica Amorim, está aí, doutor Adriano Bezerra, esclarecendo. Vocês podem entrar no Instagram, vocês vão ver facilmente lá, Adriano Bezerra Odontologia, e a partir daí vocês irão se deparar com um grande profissional. Ele fala até de preços aí, ele é muito justo nesse sentido, e isso faz toda uma adequação para que você possa ter ou fazer um tratamento de grande excelência. Doutora Mirelle Camboim, cirurgiã plástica. Doutora, nós chegamos no final desse bloco sensacional do Saúde Master. E sempre eu reservo algumas palavras aqui de improviso mesmo. Como a senhora notou, a pauta aqui é muito livre, muito tranquila, e a gente estuda
justamente para propiciar essa interação diferenciada. Doutora, desde o momento que eu comecei a visualizar o trabalho da senhora, e já faz algum tempo, eu coloquei no meu pensamento, haverá um momento de Deus que eu terei a doutora a meu lado. E o momento se deu agora. E foi sensacional. Eu quero dizer assim, que a senhora está de parabéns. A senhora é uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande profissional. Vive de salvar vidas. A verdade é essa. E eu desejo assim muita sorte, muita saúde e quero contar com a presença em outras oportunidades da senhora aqui. Portanto, assim, eu agradeço, eu costumo muito dizer isso, agradeço a Deus pela senhora existir e estar com esse ofício tão grandioso, tão lindo, por não dizer, da cirurgia plástica. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço as palavras, amém. Muito obrigada por fazer parte, né, do seu programa também tão renomado. E dizer aos pacientes que me sigam, né, no Instagram. Lá fique à vontade para fazer perguntas que vamos responder e ajudar, assim como você faz aqui. Doutora, o Instagram da senhora, por favor. É doutora.Mireille Cambuim. Pronto. Aí vocês vão encontrar lá todo o procedimento. Já digo de antemão, a doutora lança vários insights de utilidade pública, o que é normal, sempre quando pode, até porque tem uma assessoria. Aquelas dúvidas são transmitidas à doutora e a doutora, com certeza, responde a todas as pessoas no tempo devido. Não é isso, doutora? Exatamente assim. Portanto, muito importante. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos ter um pequeno intervalo comercial e, no segundo bloco, outra entrevista inédita, exclusiva, pela primeira vez ao vivo aqui no programa Saúde Master. Nós vamos contar com a presença da Priscila Dantas, que ela é especialista na consultoria a clínicas, de uma forma geral, e também as secretárias. Portanto, hoje, nós vamos entrar no conceito voltado aos médicos, às clínicas e também a todos que usam daquele serviço. As pessoas que se dirigem a uma clínica, porque o primeiro atendimento é quase tudo de um procedimento com perfeição. E para isso hoje existe estudo, técnicas, protocolos, fundamentação. Portanto, vocês notarão tudo isso hoje nas palavras de uma grande especialista que também é palestrante. Nós vamos saber muitas novidades com a Priscila Dantas ao vivo daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não saiam daí.